Olá a todos, obrigada por estarem connosco aqui no programa Nova Vida, uma série de programas com o Dr. Leitman. Olá, Dr. Leitman, Dr. Leitman, olá, olá, Nitsa Massos, Nitsa, olá. Estamos a falar do feriado de Sukkot e gostaríamos de aprofundar as coisas que sabemos acerca do Sukkot e talvez descobrir algo novo com um objetivo muito específico: levar a nossa vida para um lugar melhor. Nos programas Nova Vida, aprendemos com o Dr. Lightman que o nosso bem-estar depende da conexão com outras pessoas. Portanto, é aqui vamos. No programa anterior, falou do processo pelo qual a pessoa passa quando começa a procurar a força superior e que a força superior, o Criador, está a jogar às escondidas connosco, estamos constantemente à procura dele e a senti-lo, a querer encontrá-lo e senti-lo. E terminou o programa dizendo-nos que o feriado do Sukkot dá esta sensação de conexão, de como que começássemos a descobrir algo e depois dizemos, encontramos, está quente. Portanto, as coisas estão a aquecer um pouco. Estamos a começar, talvez, a sentir deste primeiro nível que está entre nós e o Criador. E a pergunta que gostaríamos de escrutinar neste programa é o que fazer com as quatro espécies que simbolizam no Sukkot em relação àquilo que explicou Dr. Leitman. Para explicar isso, já tenho que passar para uma explicação sistemática de todo o sistema, como na física. Quando nós medimos algo fazemos com relação a uma determinada medida. Suponhamos que temos um litro de água. É como se fosse um litro de água pesa 1 quilo. Portanto, pomos aqui 1 litro e alguma espécie de peso e na balança examinamos a diferença, a equivalência na balança. Ou seja, examinamos sempre o que fazemos face a uma determinada medida. Portanto, quando nos aproximamos do Criador, e falamos acerca disso da última vez, temos de transformar a escuridão em luz, a ocultação em revelação, a falta de sentir que nos falta o que quer que seja. E temos de transformar isso numa carência. E essa carência já tem, falta-lhe algo. Ou seja, é como se eu não quero comer, não quero. Não está estabelecido na nossa ideia. E depois de repente queremos mais e mais, e portanto já há uma ocultação. Inicialmente não havia nenhuma ocultação. E portanto isso é chamada ocultação dupla. A ocultação é como se não tivéssemos a sensação. Não temos fome e não temos a sensação de que temos fome. Isso já é a ocultação da ocultação. Está oculto de nós, ou seja, a comida está oculta de nós. Não temos. E então começamos a trabalhar e a descobrir que temos uma carência, que nos falta alguma coisa. Começamos à procura daquilo e então sentimos que nos falta. Portanto, temos que alcançar a sensação da ocultação. Nietzsche, isso é como sentir que temos fome, Dr. Leitman, certo? Dr. Leitman, portanto, todo o nosso trabalho nestes feriados do mês de Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippur, tudo isto é para revelar a carência. Ou seja, os feriados do mês de Tishrei é para revelar a carência. E depois vem o Sukkot. Já temos a Sukkah da paz, a Sukkah acima da qual existe luz e que estamos um pouco na sombra. E significa que somos nós que fazemos a sombra e não que o Criador está oculto. Ou seja, nós estamos a escondê-lo e temos que o revelar de acordo com a nossa capacidade.
E, portanto, quando estamos dentro da Sukkah, significa que já estamos a alcançar algum tipo de revelação, mas ainda são os primeiros níveis e, portanto, é chamada a luz circundante, o que significa que a sensação do Criador ainda está longe. Ainda não é claro, na Kabbalah é chamada luz de Hassadim. É o abraço da direita, a sua esquerda debaixo da minha cabeça e a direita envolve-nos. Ou seja, é o reconhecimento correto, como transformar a ocultação em revelação, que tentamos perceber dentro da ocultação quem está a fazê-la, aonde é que ele está realmente oculto. Nós não sentimos que há um Criador e que Ele está oculto dentro de nós, dos nossos sentimentos, pensamentos. Temos que procurar e descobrir. E então Ele é revelado. E é todo o nosso trabalho. E tal como está escrito, não há nada além dele. Que todo o nosso trabalho é não há nada além dele. E cada desejo, cada pensamento, temos que o descobrir. Que ele é quem organiza este pensamento, este desejo, que é ele que o organiza. Não há nada, nem mover as nossas mãos, que façamos algo que ele não o faça através de nós e que nós de alguma forma temos que revelar que ele é a força que opera e o ser que opera. E quando a pessoa alcança isto, alcança a adesão. Ou seja, a pessoa passa por diferentes ações e nessas concorda com o Criador faz e depois ele e o Criador tornam-se um e a mesma coisa. Este estado é chamado adesão. Ou seja, que não resiste a nenhuma ação. Outro lado, bem, a caminho há muita resistência, muita ocultação, em diferentes formas, tudo para que nós sejamos capazes de nos adaptar ao Criador. Que não é como se ele não estivesse a fazer estas ações e estes desejos em nós, mas como se nós estivéssemos a fazer estas ações e não ele, numa tal medida que nós o percebemos na criação. E como resultado de estar em adesão com ele e de o conhecer. Portanto, estes já são níveis muito elevados. E, portanto, a Sukkah simboliza para nós o nosso abraço com o Criador. Que Ele nos abraça. Nós, quando nós chegamos a uma conexão com o Criador, nós alcançamos-lo através de uma iluminação especial chamada Sukkah e trabalhamos para com o Criador para nos adaptarmos a Ele. E isto chama-se Adão e as 4 espécies que estão na Sukkah e a luz circundante que nos rodeia na Sukkah. E ao adaptar-nos ao Criador, nós existimos como Adão, como humano, que segura o etrog, a cidra, é o etrog numa mão, a cidra numa mão, e na outra mão tem o lulav, o hadass e a arravá, a palmeira, a murta e o salgueiro. Lulav simboliza a palmeira, simboliza as nossas qualidades. Estes simbolizam as nossas qualidades que temos de equivaler ao Criador. É chamado Chesed, Gevurah, Tiferet. E Netzach, Hod e Yesod está na Arravá, e o Lulav é o Yesod e o Etrog é o Malchut. Sidra é o Malchut.
E é assim que os juntamos. Juntamos-los, as pessoas têm adesão com os seus pensamentos e desejos, e é chamado que eles têm união com o Criador. E esta luz que brilha sobre ele ao longo dos 7 dias de Sukkot, porque as luzes que brilham sobre nós também vêm gradualmente, são chamadas Chesed, Gvorat, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Se nós usarmos tudo o que temos que usar corretamente, então corrigimos-nos e alcançamos verdadeiramente um abraço completo com o Criador, que se chama Simchat Torah, a alegria da Torá. Porque usamos toda a luz circundante que operava em nós e que nos estava a ajudar a alcançar a adesão, e a luz que nos corrigiu e que nos permitiu a adesão com o Criador é chamada Torá. É chamada eu criei a inclinação ao mal, ou seja, esta camada de ocultação. E eu criei a especiaria da Torá, porque a luz nela reforma, ou seja, que usamos todas estas luzes que nos alcançaram e que transformaram esta ocultação em revelação. E onde a ocultação é mais profunda, maior escuridão, aí haverá uma maior revelação da luz. E é assim que alcançamos a Simchat Torah, que é realmente o despertar da alegria, e fazemos estes círculos com o livro da Torá. Nietzsche, bem, já lá chegamos. Dr. Leitman, ok. Queremos perguntar acerca das qualidades. Descreveu aqui 6 ou 7 qualidades. Dr. Leitman, 6 ou 7, depende de como as contarmos. Nietzsche, então se eu entendo corretamente, estas qualidades são as qualidades do Criador. Dr. Leitman, vamos dizer desta forma. O Criador não tem qualidades. Nietzsche, então como? Dr. Leitman, nós, dentro do nosso desejo, identificamos-lo dentro destas qualidades. Nietzsche, qual desejo? Dr. Leitman, no nosso desejo. Que nós somos o ponto do desejo, como o sentimos. Entrevistador, sendo ele o Criador, Dr. Leitman, certo, no nosso coração, no nosso intelecto. Ou seja, coração são os desejos e o intelecto os pensamentos. Que através do pensamento criticamos os desejos, e é assim que o intelecto e o coração funcionam juntos, que então aí procuramos pelo Criador. Oh, Rani, então que qualidades? Disse que existe ali uma equivalência de qualidades, ou como é que explicou isto? Dr. Eichmann, bem, então quando vamos revelá-lo, como é que o revelamos? Como é que o identificamos? Eu digo, isto é azul, isto é vermelho, isto é um som muito alto, este é o cheiro de uma fogueira, como é que o identificamos? De acordo com os nossos sentidos, e é por isso que eu digo que tudo é medido com respeito a nós, ou seja, não são as qualidades do Criador. Nós consideramos que são as qualidades dele porque nós as atribuímos a ele. Ou seja, ele deixa-nos estes sabores. Ok, eu vou perguntar-te desta forma. Eu compreendo que Sukkot é uma espécie de um acumular, de um chegar ao máximo de um processo em que queremos descobrir o Criador. Agora, eu tenho muitas perguntas acerca disto daqui para a frente. Portanto, talvez possamos começar por essas perguntas. Quando diz que a pessoa está à procura do Criador, o que é que a pessoa está exatamente a procurar? O que é o Criador? Dr. Leitman, é algo que sustenta, que apoia a nossa existência, tudo o que acontece connosco. O que acontece connosco, tudo pertence a alguma razão que nos precedeu, que precedeu onde estávamos e onde estamos agora. E que estamos em alguma espécie de mundo e não sabemos que mundo é este, que organiza estes sentimentos para nós e as sensações. Parece que estão presentes, mas não sabemos se estão presentes. Sabemos que sentimos isto dentro de nós. Se tivermos diferentes qualidades, talvez sintamos as coisas de maneira diferente, mas não é importante para nós como sentimos, como não sentimos. O que é importante para nós é que existe uma razão principal que nos antecede, que nos dá uma sensação, um sentimento que toma conta de nós
E na verdade, a cada momento, apoia em nós aquilo que sentimos ou que somos, e esta razão é chamada ao Criador, de acordo com o nome em si próprio, que Ele nos criou. E aqui é chamado Criador, que é vem e veja, que Ele nos criou e fez, que nos colocou em determinado ponto no tempo, em determinada realidade, e nós, como resultado disso, podemos chegar e imaginar e ver, venha e veja. Bom, o ré. É como se ele estivesse a jogar este jogo connosco, para nos permitir conhecê-lo. O Renan então está a descrever um jogo de escondidinhas com o Criador. No outro lado, bem, não é um jogo de escondidinhas, mas na verdade dizem que o Criador está oculto, mas é para nós o possamos perceber. Ou seja, nós procuramos por Ele e examinamos o que Ele é e o que não é. E dentro deste sim e não, encontramos diferentes formas dentro de um e do outro. Ou seja, isto é como começamos a discerni-lo, a compreendê-lo, a construí-lo dentro de nós, dentro da nossa cabeça, dentro do nosso intelecto, e começamos a perceber esta forma que é o Criador. Ora, então esta busca é feita dentro do nosso intelecto, coração, sentimentos, Dr. Lightman. Exatamente. Ou seja, nós não o percebemos a Ele, é impossível percebê-lo a Ele. Nós construímos-lo dentro de nós, uma imagem que na verdade existe em nós, mas equivale a Ele. E é por isso que é chamado o Criador Borré, venha e veja, ou seja, que a pessoa constrói dentro dos seus pensamentos e desejos uma imagem que é equivalente a essa força geral que é o Criador. Oran disse que a Sukkah simboliza um tipo de luz. O que é que significa, Dr. Leitman? É a influência geral do Criador sobre nós, que Ele nos influencia ao longe, ou seja, existe o abraço da direita e o abraço da esquerda. Estes feriados, o Rosh Hashanah, o Yom Kippur, é chamado a sua esquerda debaixo da minha cabeça, que vem do Cântico dos Cânticos, e a sua direita abraça-me. E nesta procura da pessoa que procura o Criador dentro dele, existe um estado em que sente este abraço ao longe, ou seja, que a Sukkah simboliza este abraço ao longe. Dr. Leitman, é uma espécie de cobertura que nos cobre, que queremos cobrir o Criador, que aqui estamos a trabalhar contra o nosso desejo de receber. Ora, no que é o desejo de receber? Dr. Leitman, é o desejo de benefício próprio. Nós temos trabalho para fazer aqui. Nós podemos construir a imagem do Criador apenas na condição de que não vamos ter prazer no nosso desejo de receber, mas sim tornamos-nos como Ele. Eu não compreendo este discernimento. Dr. Leitman, e quer falar sobre isso agora? Não sei, foi o Dr. Leitman que nos falou acerca disso. Dr. Leitman, bem, eu às vezes não digo certas coisas. Se as pessoas quiserem, podem entrar nos nossos programas e sabem o que é que isso significa. Ok, então vamos levar isto passo a passo. E onde quer explique melhor e onde quer abrevie. Portanto, a Sukkah é uma forma da pessoa se aproximar do Criador. Estamos à procura e então chegamos ao ponto em que dentro da Sukkah está o homem com as 4 espécies. Dr. Leitman, a pessoa que se agarra a estas 4 espécies é um sinal que se adapta ao Criador. Ok, isto era o que eu queria descobrir. O que é este processo de adaptação em que a pessoa adapta as suas qualidades ao Criador? Dr. Leitman, a pessoa agarra na direita e na esquerda o Etrog, o Lulav, o Hadassah, Rabá e Únios. Faça o seu coração e abana-os, que é como se atraísse a luz, não que ele atraia a luz, na verdade, é toda uma ação interna, mas isto simboliza
Ele atrai a luz que vem até ele. E luz significa a doação do Criador. Que a pessoa desperta a doação do Criador. Ora, cada vez que diz luz significa a influência do Criador sobre a pessoa, Dr. Lightman, certo? E, portanto, através destas ações, a pessoa eleva-se, corrige-se, retira a ocultação. E, em vez da ocultação, traz a revelação. Ora, para além deste simbolismo, a Sukai, todas as espécies, Dr. Lightman, isto é tudo simbólico. Tudo é feito no coração. Oran, e para além dos simbólicos, queria perguntar estas 4 espécies, o Etrog, o Lulav, o Hadass, a Ravá, ou seja, não tem nada nelas, apenas simbolizam ações internas. Oran, então, o que são esta adaptação das qualidades ao Criador? O que é que isso significa? Dr. Lightman, que assim somos chamados Adam, que em hebraico significa ser semelhante ao Criador. Oran, e o que é que isso significa? Dr. Lightman, o Criador é doação e amor. Ele é a qualidade da doação e do amor. É tudo o que existe. E esta doação geral, este amor geral, ora, o que é que quer dizer por amor total? Este amor absoluto dentro de nós é revelado de acordo com a medida em que podemos absorvê-lo. Ou seja, nós podemos entender determinadas qualidades apenas na medida em que existem em nós, que as compreendemos, que as sentimos. Se olharmos para um inseto, não sentimos que lhe falta alguma coisa, ou que gosta dos seus filhos, ou que anda a correr para procurar comida, porque nós não temos as mesmas qualidades que aquele inseto tem. Mas se começarmos a aprofundar, a trabalhar com isso, então começamos a sentir. Eu tinha este amigo quando era criança e no seu bolso ele trazia sempre um ratinho pequeno e no outro bolso trazia um passarinho. E era assim que ele ia para a escola. E depois, mais tarde, foi estudar zoologia. Ora, então ele compreendia-los, Dr. Acme. Ele compreendia-os, sim. Ele costumava tirá-los do bolso e a mim metia-me muita impressão. Eu não gosto disso. Mas era interessante, porque era um ratinho branco e ele fazia-lhes festinhas e eles compreendiam-se um ao outro. Ora, então começou a compreendê-los porque trabalhava com eles, Dr. Lightman. Ele costumava dizer que o rato não tinha medo de chegar a ele, porque eles falavam um para o outro. E por que é que estamos a falar do rato? Nós temos que desenvolver estes sentimentos em nós para sentir o Criador. Ele está distante, claro, mas o que é que nós temos que desenvolver? As mesmas características que o Criador tem. Da mesma forma que o meu amigo desenvolveu em relação ao rato. Ora, e que sentimentos é que ele tem? Dr. Lightman, doação e amor. Então suponhamos, diz a Nietzsche, quando pegamos no Lulav, que qualidade é essa? O Lulav que é a palmeira. Dr. Lightman, o fim de toda a doação da Lulav, Hadass e Aravá, Netzachot Yesod, quando conectamos o Lulav é o Yesod, conectamos-lo ao Malchut, que é o Etrog, a Sidra. Ora, e o que são todos estes nomes? É a conexão das Sefirot, as qualidades do Criador, a Malchut, a qualidade da criatura. Ora, todas estas Sefirot, Reza do Borat e Ferret, são formas do Criador, de doação sobre nós. Dr. Lightman, são expressões da doação do Criador para connosco. Claro que não é ele, mas é como nós percebemos estas qualidades nos nossos vasos. Ora, bem, o nosso tempo está quase a acabar, portanto, uma pergunta-chave. Este processo de adaptação, de nos aproximarmos das características de amor e doação com respeito a quem? Amar-nos a nós próprios, amar os outros. Dr. Lightman, nós falamos acerca disto muitas vezes na conexão com o grupo.
Ora, não, eu não estou a perguntar com quem é que ele o realiza. Estou a perguntar, até agora temos que aprender o que é doação e amor. Dr. Lightman, e é por isso que temos que construir o grupo de amigos, e aí concretizar na nossa relação para com eles, do amor ao Criador, para o amor aos seres criados. Ora, e o que é que isso significa? Dr. Lightman, que nos relacionamos com eles com amor, que nos relacionamos com eles como se estivéssemos a relacionar-nos connosco próprio. Não existe melhor qualidade para tratar o Criador como aquela com que tratamos as criaturas. Ora, para reduzirmos isto, para sumarizarmos isto, qual é a relação entre ama o seu próximo como a si próprio e encontrar o Criador? Até agora disse que o Sukkot é a pessoa a tentar encontrar o Criador, tentar entrar em equivalência de qualidades. Qual é a conexão entre a relação de uma pessoa para o Criador e, Dr. Lightman, apenas através dos outros podemos alcançar o Criador? Porque os outros é o trabalho que ele coloca perante nós, o Criador. Ora, quem são os outros? O que é todo este mundo à nossa volta, Dr. Lightman? É uma espécie de teatro. Uma espécie de teatro que ele coloca perante nós, onde podemos treinar e fazer um esforço para alcançar uma atitude perante o mundo como perante o Criador. E apenas através dos outros podemos alcançar o Criador. Nietzsche, ou seja, não descobrimos o Criador diretamente, eu para com ele, mas descobrimos o Criador, totalmente certo, apenas dentro do mundo e através do mundo. Nietzsche, então esse treino é o grupo de pessoas que juntas procuram o Criador. Totalmente certo. Através do grupo das pessoas, depois através do mundo, para encontrar o Criador. Temos que passar por todo este mundo para alcançar o Criador. Muito obrigada, Dr. Lightman. O nosso tempo acabou. O tempo acabou muito rápido. Obrigada, Dr. Lightman. Obrigada, Nietzsche. Até à próxima. Tudo do melhor.